Boa noite, meus apaixonantes e minhas apaixonantes, tudo bom com vocês? Bom, hoje é terça-feira, dia 4 de agosto. Eu demorei para chegar, aposto que vocês já estavam pensando que eu não vinha com a mensagem hoje, mas eu vim, né? Embora meu dia tenha sido bastante ocupado, eu tirei agora esse tempinho para mandar a mensagem para vocês. Turma, muito obrigada por todas as mensagens, todos os likes, todos os corações que vocês me mandam. Pessoal do YouTube, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, compartilha com os amigos, tá bom? Para ajudar o nosso canal a crescer, é um trabalho de formiguinha, eu sei, mas a gente tem que começar de algum jeito, né? Turma, olha só, eu não sei o que você tá passando, mas o meu baralho sabe. Então vamos ver aqui qual que vai ser a mensagem do baralho da espiritualidade para vocês nessa noite de terça-feira. Concentra aí, pensa no que você quer ouvir e vamos tirar a cartinha de hoje. Bora lá. Essa daqui. Os relacionamentos podem ser mais simples. Aprenda a filtrar as emoções. Nossa, turma, eu gostei muito dessa carta. Porque hoje em dia a gente complica tanto, né, os nossos relacionamentos. E quando a gente fala de relacionamento, a gente não fala só de relacionamento amoroso, né? A gente fala de todos os tipos de relacionamento. O que eu sinto é que cada vez mais a gente, como um todo, né? Quando eu digo a gente, eu me refiro ao mundo em geral. Tá perdendo essa capacidade de enxergar o outro como um ser que sente. E aí isso acaba tornando os relacionamentos muito difíceis. Quando a gente fala de relacionamentos amorosos, por exemplo, nem sei se isso é um relacionamento amoroso, né? Porque hoje em dia a moda é o pega, né? Ah, eu vou pegar você, eu tô ficando com ele, e ela tá ficando com ele, e todo mundo tá ficando com todo mundo. E aí, quando a coisa para de funcionar, ninguém diz, olha, não funciona mais, não quero mais, dá aquele ghosting, né? Que é aquela coisa do fantasma que some e desaparece, e não dá, né, notícia, e deixa o outro naquela dor da falta, porque as pessoas não entendem que mesmo que não exista um compromisso, existe uma expectativa, e você trabalhar com a expectativa do outro que está ali esperando você ligar, esperando para ver você, é muito complicado. Então, essa coisa de você dizer assim, pega, mas não apega, não é bem assim que funciona. Porque, no fundo, quando você tem uma experiência com uma pessoa apenas uma vez e aí vocês nunca mais se veem, é uma coisa. Sei lá, você foi para uma viagem, tá lá no Nordeste, encontrou uma pessoa lá no barzinho, saiu, rolou e tudo bem, daí no dia seguinte você veio embora e morreu aí, tudo bem. Agora, quando você começa a sair com uma pessoa e aí vai uma vez, outra vez, outra vez, outra vez, e aí vocês começam a trocar conversas da sua vida em geral, as suas dores, as suas frustrações, as coisas que você gosta, e você acaba criando um certo vínculo, mesmo que de amizade com essa pessoa, cria-se ali um certo bem-querer. E, de repente, pum, um dos dois some e deixa o outro no vácuo. Isso causa muita dor para quem foi deixado no vácuo, porque o outro fica se perguntando: o que foi que aconteceu? Não estava tudo bem? Mesmo que não exista ali um relacionamento ou uma promessa de relacionamento, mas aquele tipo de envolvimento, digamos assim, né? Onde vê de vez em quando, troca uma ideia, conversa, quando para de repente, deixa o outro no vazio e se questionando o que é que aconteceu. Então hoje as pessoas, elas têm essa mania, né? Elas saem e vai 1, 2, 3, 4, 5, aí daqui a pouco resolve que não quer mais. É como se o outro fosse um brinquedo que você diz, agora eu não quero mais brincar com você, a novidade acabou, vou te colocar ali na prateleira. E vai brincar com um brinquedo novo. Uma outra coisa também que a gente acaba menosprezando e que a gente acaba
complicando nos nossos relacionamentos são os relacionamentos no ambiente de trabalho. Existe muita falta de respeito no ambiente de trabalho. Chefes, patrões que abusam da sua autoridade e, de repente, humilham o funcionário e menosprezam o funcionário. E, às vezes, colegas de trabalho, como o caso do funcionário da Bombril, que chegou na loucura extrema de tirar a vida das duas pessoas com as quais ele se relacionava no trabalho, com as quais ele trabalhava, porque ele não suportava mais a maneira como ele era tratado pelos colegas, né? E parece que hoje também, lá no Açaí, um outro funcionário, inspirado no que o cara da Bombril fez, foi lá também esfaquear dois colegas com quem ele vinha tendo problemas, né? Ou seja, relacionamentos extremamente desrespeitosos, relacionamentos onde não existe nenhum tipo de empatia, relacionamentos onde as pessoas com as quais a gente se relaciona se colocam naquela posição de que eu sou o único que sente, eu sou o único que sente vontade, eu sou o único que sente dor, eu sou o único que sente amor, eu sou o único que me incomoda. O sentimento de todo mundo com quem eu me relaciono não me importa. Então, esse tipo de comportamento torna relacionamentos que deveriam ser extremamente simples em relacionamentos extremamente complicados. Relacionamentos entre marido e mulher, onde o marido é muitas vezes grosseiro com sua esposa ou impaciente com sua esposa, e quando ele não considera, no caso daquelas esposas que estão ali em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, que tem uma rotina extenuante de limpar, lavar, cozinhar, dar conta das crianças, leva filho para a escola, traz filho da escola. Então, não ter essa paciência e justificar a própria impaciência, dizendo, tive um dia difícil no trabalho e não me enche o saco, e ser grosseiro com a esposa, também é muito complicado. Ou os pais que também agem da mesma forma, menosprezando e tratando mal os seus filhos, tratando as crianças com impaciência. Então, em todos os tipos de relacionamentos, a gente pode acolher, a gente pode decidir amar, a gente pode decidir respeitar, ou a gente pode decidir menosprezar. A gente pode decidir ofender e a gente pode decidir matar o que o outro sente pela gente. Quando o marido mata o amor que a esposa sente por ele, quando um pai mata o amor que um filho sente por ele, quando um amigo mata o amor que um outro amigo sente por ele, e quando a gente vai deteriorando as nossas relações, porque nós vamos perdendo o senso da empatia. A gente tem a dificuldade, ou a gente não tem nem um pouco de vontade de se colocar na posição do outro. Pensar que só nós nos sentimos ofendidos, que só nós nos sentimos tristes, que só nós nos sentimos cansados e que o outro é apenas algo que está ali para nos servir de alguma maneira. Então, é muito importante que a gente aprenda a filtrar as nossas emoções quando a gente vai falar com o nosso cônjuge, quando a gente vai falar com o nosso companheiro, quando a gente vai conversar com um colega de trabalho, quando a gente vai se relacionar com os nossos filhos, porque o prejuízo emocional que a gente causa no outro, às vezes a gente não tem nem noção disso, porque como a gente, de repente, pode não sentir nada pelo outro e apenas, infelizmente, estar utilizando o outro, porque sim, muitas pessoas se relacionam não porque querem bem as outras, não porque as pessoas são boas pessoas, mas porque elas têm uma utilidade, aquela utilidade de
preencher o vazio da solidão, ou aquela utilidade de te prestar um favor, é uma pessoa que está sempre te ajudando com alguma dificuldade que você tem, mas que no fundo você não tem nenhum vínculo com ela. Então esses tipos de relacionamento hoje, eles são muito comuns. As pessoas estão perdendo a noção de que estão lidando com outro ser humano, que como a gente também tem os seus traumas, também tem as suas expectativas, né? Também tem sentimentos. E isso torna cada vez mais os relacionamentos difíceis, levando um colega de trabalho a assassinar o outro. E levando essa onda de violência, né, o feminicídio, onde os homens, quando a mulher deixa de ter aquela utilidade que ele gostaria, ou quando ela se cansa de ser humilhada, se cansa de ser traída, se cansa de ser judiada e decide deixar essa situação, também acaba morrendo. Então, a gente precisa colocar a mão na consciência e voltar a humanizar as nossas relações. A gente precisa entender que, mesmo que a princípio a gente não queira nenhum tipo de responsabilidade em relação ao que o outro sente pela gente, a gente tem sim. Já dizia o Pequeno Príncipe, a gente é responsável por aquilo que a gente cativa. Então, para que a gente consiga ser justo e a gente consiga evitar ferir os outros, a gente precisa ser sempre verdadeiro. É muito melhor você passar 5 minutos roxo, de você ouvir de repente um não, uma coisa que você não gostaria, do que você passar a vida inteira vermelho, sofrendo por aquela resposta que não veio, sofrendo por aquela ausência que aconteceu sem você nem entender o porquê. Então a gente precisa entender que estamos lidando com pessoas que sentem, mesmo que você de repente não sinta, mas você está ali lidando com alguém que sente. E às vezes a pessoa não sente pouco, ela sente muito. Eu tenho quase certeza de que todas as vezes que aquele funcionário foi humilhado pelos colegas, a conversa dos colegas é: ah, imagina, ele não está sentindo nada, não tem problema, isso que a gente está fazendo é só uma brincadeira. Mas as coisas, elas nem sempre são vistas como brincadeiras. E elas nem sempre são vistas como óbvias e normais. Então, cuide das pessoas com as quais você se relaciona, cuide com aquilo que você fala para o seu colega, porque você não mata apenas com uma arma ou com uma faca, mas você também mata com atitudes e palavras. É uma mensagem bastante pesada, mas é o que a espiritualidade, o meu baralho e eu temos para você nessa noite. Um grande abraço e até amanhã.